Fala pessoal, Mário Vergara por aqui com mais uma expressão, mais um vídeo aqui, uma mini aula de inglês para vocês que estão acompanhando, terceira mini aula de expressões aqui do nosso canal. As duas primeiras fizeram muito sucesso, então vamos dar continuidade a esta série incrível em que eu vou ensinar para vocês aqui uma expressão em inglês. Hoje a expressão é a far cry from, tá? E a gente vai explicar essa expressão, passar algumas frases para vocês entenderem e, como sempre, no final desta mini aula você vai ter aqui na descrição, e aí depende de onde você está vendo, no Facebook a descrição é aqui em cima, no YouTube a descrição é aqui embaixo, mas na descrição você vai encontrar um link para um material completo com muito mais frases usando essa expressão, com frases, com tradução, com MP3, com PDF para você baixar, enfim, um material completo aí para você fazer os estudos e dar uma turbinada, uma bombada no seu em inglês. Então vamos lá. A far cry from. Se você for traduzir essa expressão a palavra por palavra, não tem muito nada a ver, porque se você pensar, tipo, cry é tipo chorar, far é longe, from é dentro. Então assim, chorar longe não faz sentido, tá? E o que é a far cry from? Essa expressão quer dizer que algo é muito diferente de algum outro algo. Vamos ver os exemplos que fica muito mais fácil de vocês entenderem, tá? A gente tem esta frase aqui, primeira frase, eu vou marcar ela aqui, preste atenção que aí logo já vai fazer sentido o que é a expressão a far cry from. Quando você fala assim, ó, this flat is a far cry from the house they had before. O que você está falando? This flat significa este apartamento, tá? Flat é um apartamento. Então, this flat, este apartamento, is a far cry from. Então, presta atenção aqui, ó. Is a far cry from. Então, esse apartamento é um far cry de, quer dizer o quê? Que ele é muito diferente de, tá? A far cry from. Muito diferente de é uma expressão, não é igual você falar assim, totally different, tá? Uma expressão, a far cry from, que não dá pra traduzir palavra por palavra, porque cry é tipo chorar e far é longe, então não tem nada a ver, né? A gente esquece a palavra, a tradução palavra por palavra e foca na expressão. E aí, this flat is a far cry from. Esse apartamento é muito diferente de the house they had before. A casa que eles tinham antes. Ou seja, esse apartamento é muito diferente da casa que eles tinham antes. This flat is a far cry from the house they had before. E aí, como sempre aqui nessas mini aulas, essas partes em negrito aqui, tem parte assim, ó, isso aqui tá em negrito, isso aqui não está em negrito, isso aqui está em negrito. Por quê? Porque essa parte destacada em negrito é como você vai tentar falar esta frase, tá? Quando você for treinar, depois que você ouvir o áudio lá no material que vai estar no final dessa aula, tá? Vai ter o link pro material, você vai lá, tem um áudio gravado por um falante nativo, muito melhor a pronúncia dele do que a minha. Não que a minha esteja errada, mas o falante nativo sempre é o melhor modelo para você se basear. E aí você vai ver que as pausas na hora da fala sempre vão seguir essa marcação que eu fiz. Então você vai falar assim, ó. Você não vai falar this flat is... não, você vai falar this flat, aí tem uma pequena pausa. This flat is a far cry. Então, this flat, pequena pausa, is a far cry, pequena pausa, from the house they had before. Se você conseguir imitar lá o cara do áudio falando meio que dessa maneira, seu inglês vai soar mais natural. Você não vai falar this flat is a far cry. Não, você vai falar this flat is a far cry from the house they had before. Porque essa é a cadência mais natural do idioma. Mesmo que você não saiba pronunciar flat ou far cry bem certinho, se você conseguir a entonação certa na hora de falar o ritmo certo, seu inglês soa muito bem. This flat is a far cry from the house they had before. Segundo exemplo, vamos lá, segundo exemplo, aqui ó. All this luxury was a far cry from the poverty of his childhood. Ou seja, todo esse luxo, all this luxury, todo esse luxo, was a far cry, era muito diferente, era um far cry quer dizer muito diferente, então era muito diferente from the poverty of his childhood, ou seja, da pobreza da infância dele. Mais uma vez, all this luxury was a far cry from the poverty of his childhood. Mais uma vez, está destacado em negrito, né, as estruturas, digamos assim, que você tem que tentar falar de uma vez. Então você não vai falar all this luxury. Não, você vai falar all this luxury was a far cry from the poverty of his
childhood. All this luxury was a far cry from the poverty of his childhood. Todo esse luxo era ou foi muito diferente da pobreza da infância dele ou de sua infância. Se traduz como você quiser. Importante é você entender o sentido. E aí, o último exemplo aqui dessa nossa mini aula, tá? Deixa eu subir aqui a tela. It was a far cry from the old way of running schools. It was a far cry from the old way of running schools. Tem uma pequena pausa aqui depois do cry. Então, it was a far cry, foi ou era muito diferente. It was a far cry, pequena pausa, from the old... Aí você vai falar tudo de uma vez. From the old way of running schools. Da maneira antiga, né? The old way seria o modo antigo, a maneira antiga. Então, da maneira antiga, from the old way of running schools, de administrar escolas. It was a far cry from the old way of running schools. Era muito diferente, ou foi muito diferente, da maneira antiga de se administrar escolas. E com isso a gente termina essa nossa mais uma mini aula aqui do canal. Como sempre, na descrição, pode estar aqui embaixo, pode estar aqui em cima, depende de onde você está vendo, se é Facebook ou se é YouTube, mas na descrição vai ter um link para você acessar o material completo com várias outras frases de exemplo, todas as frases com tradução e áudio gravado por um falante nativo, e também no final do artigo a opção de você fazer o download de um material em PDF e MP3 dessa aula para você estudar. Enfim, um material 100% completo, 100% de qualidade para você bombar aí o seu inglês. E como sempre, se você gostou desse vídeo, dessa mini aula, não esquece de dar o curtir, o gostei, compartilhar ela com seus amigos e também deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. E claro, você pode também, se você está vendo no YouTube, assinar o nosso canal no YouTube, virar um dos nossos inscritos, ou se você está vendo no Facebook, não deixe de dar o gostei, o like, na realidade, não só na postagem, mas na nossa fanpage também. Então, um grande abraço, pessoal, bons estudos aí, a gente se vê nas próximas mini aulas aqui do canal. Até mais!